grande aí, dentro do direito previdenciário, não só no sul, todo o território nacional. Então, é um prazer imenso tê-lo aqui conosco hoje, principalmente para debater um tema tão emblemático aí pós-reforma da Previdência, que causa calafrios nos previdenciaristas, né? Quando o assunto é contribuição em atraso pós-reforma da Previdência. Quem atua mais no ramo consultivo, que trabalha muito com planejamento previdenciário, seguidamente deve se deparar com essa situação, onde o sujeito lhe procura, muitas vezes, né, em um primeiro momento não preenche os requisitos, tanto para invocar o direito adquirido, ou até mesmo para algumas causas de transição vigentes dentro da emenda constitucional, e eis que surge um período a ser indenizado, eis que surge um período em que o trabalhador desenvolveu uma atividade de trabalho, onde ele tinha responsabilidade de sua contribuição, e por algum motivo ele acabou sonegando essa contribuição previdenciária, mas neste momento, surgindo como uma oportunidade, né, de acessar as regras de transição, ele lhe pergunta se é possível indenizar esse período, se o INSS está reconhecendo esse período na esfera administrativa, se o INSS acaba criando um obstáculo jurídico e essa discussão será levada para o judiciário, né? Então, por conta disso, aí nós temos uma grande discussão em torno do artigo 45A, da lei de custeio, da lei 8.212, né? E, na verdade, hoje nós temos praticamente aí 2 grandes períodos, né? Nós temos uma indenização dentro dos últimos 5 anos, que nós temos uma sistemática de cálculo, e uma indenização de um período além dos 5 anos, onde nós temos outra sistemática de cálculo. Fora isso, tem indenização de períodos rurais e outros tantos aí que nós, né, sempre nos deparamos trabalhando de maneira preventiva, fazendo planejamentos previdenciários, antes mesmo de tentar pleitear a concessão do benefício, aí, tanto na esfera administrativa. Então, hoje, eu queria agradecer mais uma vez aqui na presença de todos, o professor Luiz Gustavo, que é minha referência, né? Eu que tive uma oportunidade até de uma parceria, um processo com ele, que tive vezes, e com certeza foi a pessoa certa para nos ajudar, principalmente quando o assunto é segurado especial, né? Também é uma das suas enormes qualidades aí, talvez, não sei se é a maior, mas ele é um grande expert nesse tema. Então, professor, eu gostaria de lhe passar agora a palavra aí para que o senhor possa conversar conosco. O grupo aqui tem o intuito de se ajudar, né? Nós criamos esse grupo com o objetivo de dar suporte aos previdenciaristas aqui da nossa região e do país afora, que muitas vezes se sentem isolados dentro da profissão, que muitas vezes atuam sozinhos, né? Que não contam com sócios, com apoio técnico dentro do escritório, e até mesmo acabam se isolando dentro da profissão, né? Então, isso acaba criando, muitas vezes, uma barreira, né? Que aquele profissional acaba não trocando conhecimento com os outros profissionais que estão há mais tempo dentro do mercado aí, e muitas vezes, com uma conversa aí, a gente consegue resolver muitas questões. Então, o grupo tem essa finalidade e, com certeza, o senhor só veio para somar conosco aí. Uma boa noite a todos. Beleza. Bom, obrigado. Eu que agradeço o convite. É sempre bom compartilhar e trocar ideia com colegas que realmente se preocupam e se interessam, né, pelo direito previdenciário. Eu esperava hoje, sinceramente, abrir a minha fala trazendo uma notícia agradável para vocês. Porém, todos devem saber, hoje nós tivemos o julgamento na TNU do tema 318, que analisa o critério de cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Estávamos lá hoje discutindo esse tema, o relator já sinalizava com um voto favorável para acolher a tese da inconstitucionalidade do cálculo. Eis que uma das integrantes da TNU levanta uma questão de ordem, pedindo a suspensão do julgamento, porque o tema também estaria já pendente de julgamento no STF. E por maioria apertada, foi acolhida essa preliminar. Então, nós que ao que tudo indicava, nós sairíamos dali hoje com uma decisão favorável. Se o tema tivesse sido julgado hoje,
a TNU teria declarado inconstitucional o cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente. Foi uma pena esse julgamento não ter ocorrido hoje, né? Eu trabalhei nesse tema pelo IEPREV, também o IBDP participou, a Defensoria Pública também. Foi um julgamento bem bacana hoje, mas infelizmente foi interrompido. Para quem não sabe também, antes de nós entrarmos no nosso tema específico, foi afetado hoje pela TNU a questão do cálculo com a contribuição única. Então, esse tema finalmente, até acho que demorou bastante para chegar, chegou na TNU, e agora nós teremos o julgamento dessa questão em que se discutirá se é possível ou não um cálculo com a contribuição única, né? Naquele período que vai do advento da emenda constitucional 103 até a instituição do novo divisor mínimo. Então, a vida do previdenciarista não tem sido fácil, meus amigos. Todos vocês sabem disso. E aí, né? Participar de um grupo assim, em que colegas se reúnem para aperfeiçoar a sua atividade, isso me deixa muito feliz. Então, sempre que quiserem me convidar, estarei à disposição, porque é uma alegria muito grande poder participar, de verdade. E aquilo que tu referiste dos colegas, às vezes não terem com quem compartilhar e ficarem isolados na sua profissão, realmente é o que vem acontecendo. Eu tenho recebido muitos contatos para fazer mentorias e parcerias em processos, e eu tenho sentido a dificuldade dos colegas aí pelo Brasil afora. O direito previdenciário parece simples, ele parece fácil, mas de tranquilo não tem nada. Nós que achávamos que nós estávamos num mundo à parte com o nosso TRF aqui, nem isso mais é tranquilo. Nem isso mais é tranquilo. Mudou a composição da 6ª turma, mudou também a composição da 5ª turma, e nós gradativamente vamos enfrentando problemas em matérias que antes nós não enfrentávamos dificuldades. Estamos enfrentando o grande problema, por exemplo, na questão do reconhecimento do tempo rural anterior aos 12 anos, no tribunal que julgou a ação civil pública. É algo que é difícil de se compreender. É difícil de se compreender. Enfrentamos problemas para revisar aposentadorias por idade e por incapacidade pós-emenda constitucional, quando queremos incluir, por exemplo, tempo de atividade rural. Acréscimo advindo de tempo especial. As turmas recursais estão dizendo que o tempo rural não serve para melhorar a alíquota da aposentadoria por idade, mesmo naqueles casos de aposentadorias concedidas depois da emenda constitucional 103. É uma loucura isso tudo. É uma loucura isso tudo. E nós vivemos esse turbilhão dia após dia. E o nosso cliente quer o quê de nós? Certeza. Certeza de que vou ganhar, certeza de que vou recolher em atraso, que vou indenizar e o período vai ser contado e eu vou me aposentar. Doutor, eu só vou pagar a indenização se eu tiver certeza que vou me aposentar. É isso. E é isso que nós vamos tratar hoje, pessoal. Vamos combinar o seguinte: se qualquer um dos colegas quiser perguntar, quiser fazer algum comentário, fique à vontade, tá? Não vamos fazer aqui algo só expositivo. É melhor nós conversarmos, né, do que só eu ficar aqui falando. Então, vamos trocar ideias, tá bem? Pessoal, vamos lá. Para quem viveu um pouco disso, e sabe como, e que passou pela reforma da Previdência lá em 98, emenda constitucional número 20,
conviveu já com regras de transição que trouxeram tempos adicionais, ou pedágio, né? Tudo isso lá na emenda constitucional número 20 já havia essa previsão. Naquela época, desde a emenda constitucional número 20 até a emenda constitucional 103, nunca se discutiu se períodos indenizados, recolhimento em atraso, contaria ou não para regras de transição. Nunca se discutiu isso. Em outras palavras, o que é isso? O que é essa contagem para regras de transição? Quando nós encaminhamos um pedido, são feitos alguns cálculos. Um deles é encontrar o tempo que o segurado tinha de contribuição lá na data da reforma. Outro cálculo é verificar o tempo que o segurado tem de contribuição na data da DER. O que faz o INSS? Quando ele verifica o tempo de contribuição do segurado lá em 2019, ele não computa nesse cálculo o período porventura indenizado ou recolhido em atraso. Por exemplo, eu faço um recolhimento em atraso, um período indenizado da década de 80. Muito que bem. 5 anos, de 80 a 85. Quando o INSS apura o meu tempo em 2019, ele não computa esse tempo no cálculo. Esses 5 anos, eles não entram no cálculo feito lá em 2019. Porque o INSS diz o seguinte, eu não posso computar esse período porque ele só foi indenizado hoje. Lá em 2019, ele não existia. Então, ele conta esse tempo quando ele faz a totalização do tempo hoje, na DER, mas quando ele apura o tempo lá em 2019, ele não quer computar o tempo indenizado. Mas isso nunca aconteceu. Antes da emenda constitucional número 113, inclusive, vocês devem ter passado por isso, quando nós encaminhávamos um pedido em que o nosso segurado precisava fazer uma indenização, nós até gostávamos que o processo demorasse na via administrativa. Por quê? Porque quando o INSS apresentasse a conta, o que o nosso cliente tinha para receber de atrasados, muitas vezes era de valor superior ao valor da guia que ele iria indenizar, que ele iria pagar. Então, nós nunca tivemos problema com isso. Nunca. Porém, depois da reforma, nós tivemos um comunicado interno do INSS, isso em 2021. Nós tivemos o comunicado número 02, que é um comunicado interno que ninguém sabe direito ainda de onde veio, não houve uma divulgação, não houve a publicização, e nós só conseguimos acesso porque um servidor da própria autarquia disponibilizou e aí foi passando de um para o outro. E nesse comunicado, o INSS orienta seus servidores a agir exatamente dessa forma, dizendo o seguinte, quando houver períodos indenizados, e aí não interessa se são períodos recolhidos em atraso, desculpem, ou períodos indenizados. Não interessa se eu estou pagando em atraso lá os últimos 5 anos, ou se eu estou fazendo a indenização de períodos. Não importa. Se eu indenizar hoje período anterior à reforma, esse período indenizado não vai entrar no cálculo lá em 2019. E aí, nós temos um problema muito sério em algumas das regras de transição. Quais são? Nas regras de transição que estabelecem pedágio. Por quê? Na regra que estabelece o pedágio de 50%, se eu estiver tratando de uma segurada mulher, ela tem que implementar no mínimo 28 anos de contribuição até a data da DER. Até a data da reforma. Se eu estiver tratando de um segurado homem,
ele tem que ter no mínimo 33 anos de tempo lá em 2019. Agora, imaginem, vocês fazendo um planejamento, vocês vão dizer para o segurado o seguinte, olha, paga aqui esses 5 anos de atrasado, está aqui a guia de 25 mil, e pagando isso, tu vais atingir 33 anos lá em 2019, vai implementar o pedágio e vai estar aposentado. Aí vem o INSS, recebe o pagamento e não computa esse tempo para fins de aplicação de regras de transição. Esse é o drama. Mas não é só isso. Não é só isso. O mesmo raciocínio o INSS está aplicando quando nós averbamos tempo advindo de CTC. Vejam. Vocês têm um segurado que é servidor de algum município aí da região de vocês que tem regime próprio de previdência. E ele está lá vinculado ao regime próprio. Aí ele chega para vocês e diz o seguinte, olha, doutor, eu não quero esperar aqui as regras do regime próprio. Eu tenho um tempo rural da minha infância lá. Eu quero pegar o tempo do regime próprio e levar para o regime geral. Isso que ele chega dizendo para vocês. Aí, nós vamos fazer a simulação, vamos fazer os cálculos. E nós chegamos à conclusão de que este nosso cliente teria direito à regra de transição dos 50% ou dos 100%. Perfeito. E aí, nós vamos orientá-lo. Bem, o que precisa ser feito primeiro para que ele pegue a CTC lá no regime próprio? Ele precisa se exonerar, correto? Então, ele vai lá, ele pede a sua exoneração no regime próprio, pega a certidão, leva para o INSS e, para não correr risco nenhum, ele paga uma contribuição no regime geral. Ok. Só que aí, meus amigos, qual é a surpresa? O INSS não conta o tempo averbado hoje para fins de aplicação das regras de transição. Ou seja, se vocês vão pegar uma CTC hoje, de um período que vai lá de 2000 até hoje, de 2000 a 2024, quando o INSS fizer o cálculo do tempo do seu segurado, do seu cliente, lá em 2019, ele não vai contar o tempo que foi averbado hoje. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que este tempo só foi averbado hoje. E, portanto, ele não existia no regime geral lá em 2019. Então, nós estamos passando por essa dificuldade. E são essas as decisões que vêm aparecendo dia após dia no regime geral. É com isso que nós temos nos deparado com essa dificuldade. Mas aí vejam que coisa estranha. E aí a gente entra nos fundamentos, né, que servem para demonstrar o equívoco do INSS. Vejam bem, se nós olharmos o artigo 28, parágrafo 4º do decreto 3048, foi alterado pelo decreto 10.410, nós vamos ter ali os períodos que podem ou não ser computados para fins de carência. 28, parágrafo 4º. E o que nos diz o parágrafo 4º do artigo 28? Ele diz o seguinte, em outras palavras, ele nos diz o seguinte, olha, se o recolhimento em atraso, se o período indenizado for num período em que o segurado não havia perdido a qualidade de segurado, esse período vai ser computado para fins de carência. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte. Eu sou contribuinte
empregado, trabalhei até o ano de 2000 com carteira assinada. Tudo direitinho. Perfeito. Saio do meu trabalho no ano de 2000 e começo a contribuir como contribuinte individual. E eu pago uma contribuição como contribuinte individual, por exemplo. Depois, eu fico 10 meses sem pagar. Vejam, eu estou agora no ano de 2001, certo? Fiz uma contribuição e fiquei depois 10 meses sem pagar. E depois eu volto a pagar e continuo pagando até hoje. Se eu pedir ao INSS e conseguir demonstrar a minha atividade lá em 2001, eu vou recolher esse período em atraso. Eu vou indenizar esse período. Pois bem, esse período, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 28, vai ser computado como carência. Vejam, vai ser computado como carência. E aí a gente chega ao absurdo de ter um período computado como carência, mas não vai ser computado como tempo de contribuição para apurar o tempo do segurado lá em 2019. Isso não tem o menor cabimento. Ora, nós já ouvimos muito falar de períodos que são computados como tempo de contribuição, mas não como carência. Agora, jamais tínhamos ouvido falar a possibilidade de computar um período como carência e não como tempo de contribuição. Então, quer dizer que esse período indenizado, lá do ano de 2000, do nosso exemplo, ele vai contar como tempo de contribuição na data da DEA. Ele vai contar para fins de carência. E ele só não vai contar para fins de aplicação das regras de transição? É claro que não. É claro que não. Então, o parágrafo 4º do artigo 28, ele demonstra o equívoco do INSS nessa interpretação esdrúxula de que períodos indenizados não contam para fins de regras de transição ou direito adquirido. Mas há uma outra questão muito importante. O agir do regime próprio. Vejam bem, vejam bem. Imaginem os senhores que chega hoje no escritório de vocês um servidor público e diz o seguinte: doutor, eu vou me aposentar lá como servidor público da União, sou servidor do TRF. Só que eu tenho um tempo de atividade rural e eu quero indenizar esse período, porque eu indenizando esse período, eu posso levar para o regime próprio e aí eu vou me aposentar no regime próprio. Muito que bem. Aonde nós vamos pedir para indenizar e aonde nós vamos pedir a CTC? No regime geral, no INSS. Ok? Então, eu encaminho um pedido lá para o INSS, pedido de CTC, junto toda a prova da atividade rural e digo que eu quero uma CTC para levar para o regime próprio. O INSS primeiro, vai avaliar as provas e, reconhecido o tempo de atividade rural, ele vai pedir que eu faça o quê? Que eu indenize esse tempo. E aí a indenização é aquela grana toda, né? Leve em conta a remuneração atual do servidor público, paga 20% sobre o teto, geralmente. E aí eu consigo a CTC. Lá no regime próprio, apesar desse tempo rural ter sido indenizado hoje, apesar da CTC ser levada para o regime próprio hoje, esse período vai ser computado para todos os fins. Tanto para regras de transição, como para direito adquirido e tudo mais. Ou seja, nós temos um entendimento no regime próprio e um entendimento no regime geral para fins de cômputo de períodos indenizados. O que, convenhamos, não é crível. Há um outro argumento também para demonstrar o equívoco do INSS. Eu não sei se algum dos colegas já trabalhou com isso,
Mas muitos servidores públicos se aposentaram numa época em que era possível o servidor obter a CTC junto ao INSS sem indenizar o tempo rural, sem indenização, e averbar no regime próprio. Principalmente o estado do Rio Grande do Sul averbou muito tempo rural sem indenização. Foi uma festa. Só que depois de alguns anos, os servidores, inclusive aposentados já, passaram a receber correspondências exigindo que eles adotassem uma das duas medidas. Ou indenizar ao INSS o tempo de atividade rural, ou voltar ativa. Obviamente que a maioria esmagadora dos servidores acabou indenizando esse tempo e pedindo uma certidão nova no INSS. Agora, em nenhum momento, nem o Tribunal de Contas do Estado e nem tampouco o Tribunal de Contas da União determinou ao servidor, por exemplo, que devolvesse os valores que recebeu porque com a averbação do tempo somente agora, ele lá atrás não teria implementado as condições para aposentadoria. Entenderam? Vejam, ele está averbando o tempo agora, mas ele já está aposentado há 5, 6 anos. O que poderia dizer o Tribunal de Contas da União se tivesse o mesmo posicionamento que o INSS? Olha só, servidor, lá, 5, 6 anos antes, tu não tinha o tempo de atividade rural averbado. Tu só me trouxe agora a CTC correta. Então, tu vai me devolver tudo que tu recebeu nesse período. Nada disso. Esse não é o entendimento do Tribunal de Contas. Ele só busca a regularização da situação com o pagamento da indenização, que é o mesmo que nós fizemos agora no INSS. Indenizar um período para que ele seja computado. Então, meus amigos, a postura dos regimes próprios, a postura dos tribunais de contas do Estado e da União, como também o parágrafo 4º do artigo 28, nos demonstram claramente o equívoco do INSS. E aí nós poderíamos falar também do artigo 45A da Lei 8.212, que é a lei de custeio, que estabelece quais são os requisitos para indenização, pagamento de juros e multa para períodos posteriores a 96, e pronto. Não diz que o tempo indenizado não será computado. Então, meus amigos, em apertada síntese, é isso que nós vemos enfrentando no INSS. Essas são as dificuldades. E o que eu vou conversar com vocês agora é a postura das juntas de recursos do INSS, do Conselho de Recursos do INSS, a postura nos juizados e a postura nos tribunais regionais federais. É isso que nós temos que conhecer para depois nós podermos fazer o quê? Traçarmos as estratégias para discutirmos essa matéria, porque não dá para arriscar o pagamento de uma guia dessas na via administrativa sem ter a certeza do que o período será computado. Então, estabelecemos o problema. E agora vamos falar de quais são as alternativas que nós temos e como tem sido a postura na via administrativa e também na via judicial. Não sei se alguém tem alguma intervenção a fazer, alguma pergunta, algum questionamento, alguma contribuição, fique à vontade. Professor, olha, tu está deixando o pessoal aqui tá perplexo aqui, porque realmente é um enfrentamento aí bem complicado, né? Principalmente esse posicionamento, né, aqui do nosso tribunal, isso nos traz aí, na verdade, uma sensação, né, não só de insegurança, mas também de que, como nós traçamos estratégias, né, para os nossos clientes, isso realmente cria aí um campo que,
né? Se a gente não tomar o maior cuidado possível, e aí quando se trata em indenização de contribuição em atraso, né, nós não podemos incorrer no erro de daqui a pouco levar o nosso cliente ao prejuízo, né? Então, por conta disso, agora a senhora falando, eu me lembrei de um caso que enfrentei antes, claro, da reforma da Previdência, onde nós geramos uma guia em atraso para um cliente no valor de R$100 mil. Bom, se fosse nos dias de hoje, eu já teria, liga para o doutor Luiz Gustavo, estou lhe encaminhando um profissional aqui com conhecimento mais aprofundado sobre o tema, mas naquele momento foi ótimo, o cliente acabou realmente conseguindo obter a concessão 9 anos antes da aposentadoria por idade, e em 18 meses recebendo benefício, ele recuperou o investimento, e desde então foi só retorno financeiro mesmo. Mas isso foi pouquinho antes da reforma da Previdência, né? Então, assim, por uma questão de lapso temporal, teria sido outra estratégia, nós teríamos já também tido mais cautela com relação a isso, então é complicado, mas vou deixar o seguinte aí, tá ótimo conteúdo. Não, sem dúvida nenhuma. Antes da reforma, a situação era muito mais tranquila. Agora, o que nós podemos fazer nesse momento para nós termos o mínimo de certeza e não causarmos prejuízo aos nossos clientes? Vamos lá. Quando nós encaminhamos um pedido administrativo, existem algumas alternativas, algumas possibilidades. Em alguns casos, o INSS, quando nós pedimos para fazer o pagamento de indenizar algum período, recolher em atraso, geralmente a resposta que a gente recebe é no sentido de que nós podemos efetuar o pagamento, porém, se pagarmos, esse período não será computado para fins de regras de transição, o direito adquirido. Hoje, tem vindo mais seguidamente essa resposta. Pelo menos é o que eu tenho visto. No início, não vinha essa resposta. Muitas vezes, nem mesmo o servidor sabia que esse tempo depois não seria computado, e simplesmente expedia a guia. O Conselho de Recursos da Previdência, até onde eu tenho visto, tem um posicionamento muito tranquilo a respeito da possibilidade de se computar período indenizado. Então, no Conselho, em princípio, essa situação está muito tranquila. Lá, a única coisa que nós não conseguimos resolver é a questão relativa aos efeitos financeiros, que é outro tema que nós vamos tratar também. Mas a contagem do período, até o próprio Conselho tem aceitado. O problema está no tempo que o Conselho leva para analisar até chegar um recurso lá e ser analisado. Então, vamos lá. O INSS pode nos responder assim: olha, eu reconheço o tempo de atividade rural, autorizo a indenização, porém alerto que não será computado para fins de regra de transição e direito adquirido. Quando isso acontece, o que eu tenho feito? Eu respondo à exigência, informando que eu só tenho interesse de indenizar ou de recolher em atraso, caso eu tenha a certeza de que os períodos serão computados e a aposentadoria, e aí eu digo qual é a aposentadoria que eu quero, a aposentadoria prevista lá no artigo 17 da Emenda Constitucional 103 será deferida. E aí o pedido me é negado. Bem, diante deste cenário, pessoal, o que nós podemos fazer? Antes disso, nós teríamos uma outra opção também, que é efetuar o pagamento. Só que aí nós vamos dizer para o nosso cliente pagar, sabendo que o pedido será negado. E aí nós vamos arriscar tudo numa demanda judicial. Eu não faria isso. Pois bem, nós respondemos ao INSS. INSS, eu não vou efetuar o pagamento porque eu não tenho certeza se o tempo será computado ou não e eu quero pagar com a aposentadoria garantida. E ele vai negar. A partir daí, pessoal, o que eu tenho feito? Eu tenho optado pela via do mandado de segurança. Por quê? Através do mandado de segurança, eu consigo ter uma solução mais rápida que o processo administrativo
e consigo, com isso, assegurar que o processo administrativo será reaberto. Então, qual é o pedido que eu tenho feito no mandado de segurança? A gente explica a situação, fundamenta o pedido, mostrando que o parágrafo 4º do artigo 28 estabelece aquela questão que nós falamos da carência, falamos do artigo 45, falamos dos regimes próprios, falamos tudo isso, fundamentamos e depois postulamos o quê? Que seja anulado o ato administrativo que importou no indeferimento do pedido e, concomitantemente, seja determinado à autoridade coatora a reabertura do processo administrativo. Esse é o primeiro pedido. Anulação do ato administrativo e a reabertura do processo. Uma vez acolhido esse pedido, que seja, então, determinada a autoridade coatora que analise o pedido de indenização formulado e, sendo reconhecido o período ou o direito à indenização, expeça a guia para a correspondente indenização. E, uma vez paga, o período seja computado para todos os fins, inclusive para regras de transição e direito adquirido. Vejam, no mandado de segurança, nós vamos conseguir a reabertura do processo para que uma nova análise seja feita. Só que, quando esta análise for feita, a autoridade coatora vai ter que seguir determinado balizamento que vai ser dado na decisão do mandado de segurança, que é expedir a guia e, uma vez paga, computar para todos os fins. Bom, como é que o Poder Judiciário tem encarado isso? De modo tranquilo. Eu não tenho visto nenhuma dificuldade no Poder Judiciário para nós conseguirmos discutir essa matéria. Até porque o mandado de segurança, como os colegas sabem, ele vai tramitar no rito ordinário. E nós teremos depois a última palavra sendo do tribunal, e não das turmas recursais. O que nos dá, sem dúvida alguma, uma garantia maior de êxito. Então, a gente consegue resolver todo esse problema na via do mandado de segurança, e aí sim, quando é reaberto o processo e emitida a guia, expedida a guia, nós podemos pagar com tranquilidade, porque nós já temos uma decisão judicial nos garantindo que, uma vez paga a guia, o período deverá ser computado para fins de regra de transição. E aí, o que vai acontecer com o processo administrativo? Vai ter o deferimento do benefício pretendido na via administrativa. Na via administrativa. Nesse caso, qual é o único problema que vai restar para nós resolvermos? Os efeitos financeiros. Por quê? Por quê? Vejam bem. Quando nós vamos discutir no mandado de segurança a possibilidade de indenizar, o nosso pedido parou aonde? Reabertura do processo, expedição da guia e, uma vez paga, que o período seja computado. Nós não vamos pedir no mandado de segurança a concessão do benefício. Não. Nós vamos pedir que seja feita uma nova instrução processual. E aí, quando o INSS conceder, ele vai fixar os efeitos financeiros na data do pagamento da guia. E aí nós teremos uma segunda discussão na via judicial. Claro, vejam bem, aí é uma questão de estratégia. Vejam só. Nesse primeiro mandado de segurança que o colega vai fazer, nós poderíamos incluir um pedido a mais. Qual seja? Vamos lá. Anulação do ato administrativo e reabertura do processo. Análise do período do pedido de indenização, né?
com a consequente expedição da guia, se o tempo for reconhecido, se a atividade for reconhecida, se for autorizado a indenização, expedição da guia. Número 3, que uma vez paga a guia, seja proferida uma nova decisão, devendo o tempo indenizado ser computado para todos os fins. E nós poderíamos incluir um último pedido, que, na hipótese de concessão do benefício, os efeitos financeiros sejam fixados na DER original. Nós poderíamos incluir esse quarto pedido. Não há nenhum problema nisso. Se o mandado de segurança vai para o rito ordinário, o mandado de segurança em grau recursal vai para o tribunal, a probabilidade de êxito que nós vamos ter é muito grande. Porém, vejam só, por que eu falei que é uma questão de estratégia? Se nós incluirmos esse pedido, o nosso mandado de segurança, sem sombra de dúvida, só vai terminar com um julgamento do tribunal. E, quem sabe, um recurso extraordinário apresentado pelo INSS ainda. Ou seja, vai demorar muito tempo para que a gente consiga a efetiva aposentadoria do nosso cliente. E alguns não têm paciência para esperar. Se nós não incluirmos esse pedido relativo aos efeitos financeiros, nós vamos conseguir resolver muito mais rápido. O nosso cliente vai ter a aposentadoria dele de uma maneira muito mais breve e nós poderemos depois, num outro mandado de segurança, quem sabe, rediscutir a data de início dos efeitos financeiros. Então, o que nós precisamos é analisar o caso concreto e decidir qual é o melhor caminho. E por que eu falo em mandado de segurança e não falo em ação de concessão de benefício? Não falo de concessão de benefício porque eu não arriscaria discutir essa matéria nos juizados especiais. Eu não arriscaria. Hoje, vou contar uma história, então, para vocês de como essa situação andou e aonde nós estamos hoje nos juizados. Quando essa discussão começou, se o tempo indenizado conta ou não conta para regras de transição, muitas ações foram ajuizadas, obviamente, nos juizados. E quando essa matéria chegou na turma regional de uniformização de jurisprudência, aqui da 4ª região, nós tivemos simplesmente uma decisão maravilhosa. A turma regional de uniformização decidiu no sentido de que, número 1, era possível computar esses períodos indenizados para todos os fins. Número 2, se houvesse um pedido de indenização no processo administrativo, os efeitos financeiros deveriam ser fixados na data da DER original. Ou seja, uma decisão simplesmente maravilhosa, acolhendo todas as nossas pretensões. Bom, mas aí, vejam o que aconteceu depois. O INSS consegue fazer um recurso chegar na turma nacional de uniformização. E na turma nacional de uniformização, o que chegou lá foi tão somente a discussão relativa aos efeitos financeiros. Foi só isso. Chega o recurso lá para dizer o seguinte: quando é que se iniciam os efeitos financeiros naqueles casos em que há pagamento de guia de indenização? E a turma nacional, uma decisão muito rasa, ela diz o seguinte: que o segurado também seria culpado por não ter pago a indenização em data própria e que, então, os efeitos financeiros seriam desde a data do pagamento da guia, porque seria nesse momento que nasceria o direito. Vejam, a turma nacional diz o seguinte:
Os efeitos financeiros somente surgem com o pagamento da guia, porque ali nasce o direito. Mas nessa decisão, a própria TNU defere ou mantém a decisão que deferiu a aposentadoria. Muito que bem. Muito bem. Quando essa decisão da TNU volta para as turmas recursais, o que as turmas recursais dizem? Ah, bom. Se a TNU está dizendo que o direito nasce com o pagamento da guia, então agora eu não vou mais computar nem para fins de regras de transição, porque o direito nasce com o pagamento. E aí foi uma enxurrada de decisões, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, na 4ª região como um todo, dizendo que não seriam computados os períodos indenizados para fins de regra de transição. E aí aquela galera toda que já havia indenizado os períodos quase enlouqueceu. Por quê? Porque disse para os seus clientes pagarem. E os pagamentos foram feitos e agora os benefícios não seriam deferidos. Bom, diante desse cenário, se conseguiu fazer chegar novamente a discussão na TNU. E aí a TNU julga a matéria de novo, porém, vejam, e aí é que está o perigo. A TNU julgou um pedido de uniformização, mas não com efeito vinculante. Ela não recebeu esse pedido de uniformização e não atribuiu a ele o efeito vinculante. Então, decidiu só o caso concreto. E aí nós tivemos uma decisão da lavra do doutor Bigolin, que é um juiz aqui do Rio Grande do Sul, dizendo que períodos indenizados contam para regras de transição, mas o efeito financeiro será a partir do pagamento da guia. Então, pessoal, nós temos hoje, nos juizados, o entendimento predominante no sentido de que períodos indenizados contam para fins de regras de transição. Apenas não haverá efeitos financeiros desde a DER, e sim desde o pagamento da guia. Bom, então, quando nós estamos diante de uma situação como esta, qual é a avaliação que os colegas precisam fazer? Qual é o melhor caminho? Juizado ou mandado de segurança? Se for para o juizado, já sabem que não haverá pagamento de atrasados. E não adianta dizer que, mas eu pedi na via administrativa. Mas eu... Não. Esse é o posicionamento da TNU, ponto final. Por enquanto, ao menos até hoje, é esse o posicionamento. Por isso que, na minha opinião, nós devemos fugir do juizado para fazer essa discussão. Façam essa discussão via mandado de segurança, resolvam o problema do pagamento e do cômputo do período e depois vocês discutem efeitos financeiros. E pode ser essa discussão feita através de um novo mandado de segurança. Por quê? Porque o mandado de segurança, é verdade que ele não admite o pagamento de atrasados. Porém, nesse mandado de segurança, o que o colega vai pedir? Tão somente que os efeitos financeiros sejam fixados na DER. Nós não vamos pedir o pagamento de atrasados. Nós não vamos fazer uma execução no processo de mandado de segurança. Não. Nós vamos pedir a anulação do ato administrativo que fixou os efeitos financeiros no pagamento da guia. E pedir que os efeitos sejam fixados na data da DER. E aí nós vamos ter um pagamento depois na via administrativa, através de PAB. Então, é essa a estratégia que eu tenho adotado no escritório. É essa estratégia que vem se apresentando para nós, pelo menos, como uma estratégia exitosa, mas, como eu disse, é caso a caso. Eu tenho uma decisão recentíssima agora, de dezembro, da 11ª turma do nosso tribunal, em que o meu cliente sequer indenizou o tempo rural ainda. Ele não indenizou. É uma ação de rito ordinário, em que eu estou pedindo o reconhecimento de tempo rural e a possibilidade de pagar. Para minha surpresa, a decisão da 11ª turma foi no sentido de que
reconhecia o tempo rural, autorizava o pagamento e dizia o seguinte, que quando o processo baixar para execução, se eu fizer o pagamento da guia, os efeitos financeiros devem ser retroativos à data da DER. Ou seja, uma decisão maravilhosa. Isso, até depois tu me cobra que eu vou passar para vocês essa decisão, tá? Eu vou passar uma cópia dessa decisão para o grupo. Então, vejam bem, essa matéria, apesar de já terem transcorrido alguns anos desde a data da reforma, ela não está pacificada ainda, ela não está totalmente resolvida. Então, nós precisamos ter cuidado, principalmente ao optar por uma demanda dessas nos juizados de pequenas causas. Não paguem, não orientem o pagamento de guia sem antes resolver a questão. Não façam planejamento previdenciário antes de resolver essa questão. Agora pensem, como é importante, olha só, que serviço que nós podemos oferecer. Chega hoje um cliente para nós dizendo que tem um tempo de atividade rural e quer indenizar, para contar para a futura aposentadoria que ele vai completar daqui a 1 ou 2 anos e vocês estão fazendo planejamento. Encaminhe o processo administrativo. Venha o reconhecimento do tempo e começa essa discussão. Vejam, vocês podem resolver tudo isso num mandado de segurança. E aí um dos pedidos vai ser que o tempo seja averbado no CNIS, nos registros do segurado. E aí vocês podem, desde logo, estar vendendo este serviço para o cliente de vocês, averbar o tempo rural, indenizar o período e garantir o registro no CNIS de tudo isso, para que depois, quando ele for se aposentar, tudo já esteja resolvido. Vocês antecipam, vocês oferecem um serviço hoje, e esse cliente vai ficar com vocês até o momento da aposentadoria, e vocês vão ainda fazer a aposentadoria dele depois. Então, essa questão, se por um lado ela é muito chata, ela traz uma série de transtornos, também ela nos abre diversas possibilidades de estar oferecendo esse serviço para o nosso cliente. É um produto interessante, tanto para nós quanto para o nosso cliente, porque ele precisa resolver o quanto antes, para quando ele for se aposentar, ele não passar por todos esses transtornos de ter que discutir mais adiante. Então fica essa dica, pessoal. Opa, desculpa. Oi, voltei, entrou uma ligação aqui, perdoe. Estão me ouvindo? Olá. Estamos ouvindo. Ah, tá bom, ótimo, obrigado. Então, assim, em 1 hora que me foi proposto, assim, apertada síntese, é o assunto que eu queria trazer para vocês. Então, agora, feita essa exposição, eu fico aqui à disposição para nós trocarmos ideia, caso alguém queira contribuir com o debate, fazer alguma pergunta, eu fico à disposição aqui. Boa noite, professor, tudo bem? Oi, Rafaela, tudo? Excelente aula. Esse é um tema que nos custa muito caro, né? E eu tô com um processo administrativo justamente esperando que o INSS me diga algo para que eu possa buscar judicialmente o reconhecimento desse tempo, dessa indenização, porque eu acredito que o INSS vai me negar na via administrativa, já que é uma regra de transição, é exatamente esse assunto. Então, foi extremamente produtivo, é um assunto que nos custa muito caro e que apaixonado como direito previdenciário, que eu também sou, eu gosto de entender, mas que eu acho muito complexo esse assunto, porque envolve dinheiro e muitas vezes envolve muito dinheiro. Às vezes envolve uma indenização muito alta, então é um assunto que nos custa muito caro, né, porque exatamente como o senhor disse, o cliente, ele quer aposentadoria, né, ele quer uma decisão muito conclusiva, e algo que não depende de nós, né? A profissão meio
não profissão fim, mas eles não entendem. Então, é muito, muito complexo. E eu tô com esse caso, eu estou esperando, e foi muito, muito esclarecedor para mim como eu vou resolver ou buscar a solução. Se me for negar na via administrativa, que eu acredito que vai ser, mas pelo menos essa primeira parte eu já fiz, estou esperando há 2 meses. Não, sem dúvida. Eu vou te dizer que tomara que seja negado, sabe? Até é bom para resolver de uma vez, porque se eles simplesmente expedirem a guia, tu nem pode pagar. Tu nem pode pagar antes que eles digam se o período vai ou não vai ser computado. Então, é melhor que eles digam e que depois tu discuta e faça isso. Faça uma discussão através do mandato de segurança que tu vai ver como tem sido efetiva essa medida. Como tu vai conseguir resolver rápido esse questionamento, essa questão toda, tá? Porque esse assunto, no rito ordinário, no nosso tribunal, tá tranquilo, tá pacificado. E aí tu vais conseguir fazer a indenização, vai conseguir fazer a indenização na via administrativa, teu processo vai ser reaberto, e se for o caso, será concedida a aposentadoria no processo administrativo. No processo. Eu pedi justamente isso, para que seja expedida a guia se o INSS computar, né? Eu fiz exatamente todos esses pedidos, eu estou esperando, o INSS fazem 2 meses, o INSS ainda não está em análise ali e tudo mais, mas eu fiz exatamente. Fiquei feliz porque foi o primeiro que eu fiz nesse sentido, não tinha pego nenhum período indenizado até hoje, e um bom período indenizado até. Não tinha pego até hoje, mas eu fiz exatamente esses pedidos, assim. Foi exatamente isso. Agora eu tenho que esperar a solução, né? A resolução dessa primeira parte do processo administrativo. Porque se eles negando, então, tomara que neguem, acho que vão negar. Eu vou pro MS para reabrir o processo administrativo, bem como o senhor falou. Agora, que coisa. Claro, né? Mas é que nos falta, é como o Thiago abriu a aula, nos falta essa cooperação aqui. O senhor falando parece... Sim, é isso, é muito claro, né? Mas é que falta essa troca de conversas com o pessoal da área, porque a gente lida, infelizmente, a nossa profissão, a gente lida com muita gente que não é daquela área. Então, que não tem uma bagagem maior ou que não sofreu aquilo ali na prática para não dizer, não, tenta isso aí que vai dar certo. Ou se não der, mas é esse o caminho, o outro vai dar com o burro na água, né? Então, nos falta isso. Essa troca de ideias, porque quando a gente chega a um ponto assim de estabelecer, de enxergar o melhor caminho, claro que a gente também passou por algumas situações, como eu costumo brincar, né? A gente só conta os porres, os tombos a gente não costuma falar, mas a gente já passou por diversos problemas também. Só que é a tal da coisa, chega um ponto em que a gente consegue enxergar um pouco melhor, né? A experiência nos ajuda muito, o tempo de atividade nos ajuda muito. E lá no escritório, o que a gente sempre faz é reunir a turma toda para nós discutirmos exatamente novas estratégias. Olha aí, mais um apaixonado, voluntária ou involuntariamente pelo direito previdenciário. Exatamente, eu falo isso, ele não tem escolha. Não tem escolha, não tem escolha. Mas beleza, Rafaela, espero que dê tudo certo. Se precisar de alguma coisa, pode nos chamar. Obrigada, viu? Adoro lhe acompanhar no Instagram. Ótimo, obrigado. Bom, para dizer que agradecer mais uma vez, eu já tenho tido a oportunidade de assistir ao doutor Luiz Gustavo, no cafezinho com o doutor Márcio, algumas vezes, né, também. E é sempre um aprendizado, né? A minha vida aqui eu sou bem do interior aqui do Rio Grande do Sul, a minha vida é segurado especial, normalmente é bem complicada, né? A gente ter que buscar documentação e tal, mas é amor à causa, né? E a gente está aí. De onde tu é, Solange? Erval. Erval? Erval, assim, ó, sabe, Jaguarão, já deve ter ouvido falar em Jaguarão, ali tem o Rio Branco. Não, eu perguntei se era Erval, porque existe um outro município no Rio Grande do Sul chamado Erval Grande. Isso, aqui é Erval. Isso, então por isso que eu queria saber. Não. Atividade rural, segurado especial
é incrível, né? Eu estou muito feliz porque eu atuei em 2 temas ligados ao segurado especial, o tema 322 da TNU, que fala do auxílio acidente, né? Do auxílio acidente do segurado especial, aquele caso em que o segurado especial que está recebendo o auxílio acidente no momento da aposentadoria pode receber a aposentadoria e mais meio salário mínimo. Eu tenho um caso agora que o segurado acidentou e ele está no benefício do auxílio-doença, né? E agora a gente tem... Vamos ver se a gente evolui para um auxílio-acidente para futuramente. Perfeito. E o outro tema que está prestes a transitar em julgado também é o tema 1115, que fala do tamanho da propriedade, dos 4 módulos, enfim. Nesse tema eu trabalhei também, é mais um tema que agora foi negado os embargos do INSS, e a tendência é que nós cheguemos ao trânsito em julgado muito brevemente também. Então, são 2 questões do segurado especial, que é uma luta, né? Sim. A aposentadoria de segurado especial esse problema não termina nunca, né? Esse problema não termina nunca. E é uma das minhas paixões. Eu também gosto muito. Assim, ó, ontem até conversei com os colegas o que eu faria, né? Ontem a gente conseguiu abrir uma JA que tinha sido negada, e assim, a gente pediu um pedido de revisão num benefício e não saía nunca. Aí o segurado, né, a pessoa quer receber, né, que está com idade, está com tudo, aí a gente judicializou. E aí a revisão resolveu andar junto com o processo. Aí ontem foi a JA, tá? Aqui em Jaguarão. E no judicial determinaram a ouvir as testemunhas no dia 19. Então, eu estou aguardando, eu não sei o que eu faço agora. Aguardando, pode ser que saia. Se a JA for favorável, junta no processo judicial. Junto no processo. Tá. É, claro. Junta no processo. Sim, que aí já... Sim, não, é por isso que eu digo, eu não sei o que eu faço, porque eu não sei o que vai dar de resultado, né? Estou torcendo que saia rápido esse resultado a tempo. É uma luta, gente. Tá certo, então, obrigada pela dica. Valeu. Valeu, obrigada. Boa noite. Boa noite. O seu microfone está desligado, doutor Tiago. Não estamos te ouvindo, Tiago. Apesar do microfone estar ativo, aparentemente estar ligado. E agora, o senhor está me escutando? Com eco, mas estamos. Momentinho que eu vou agora. E agora? Agora? Ah, ficou com eco, irmão. Enquanto o Thiago arruma ali essa questão, né, dos módulos fiscais para segurado especial, como é complicado. Eu sou do interior, estou abrindo agora o escritório da Chuvisca, 5 mil Botou meu áudio? segurado especial. Como é complicado, né? As pessoas elas têm mais 4 módulos fiscais, mas o que é produtivo é muito menos. As hectares não quer dizer a mesma coisa que é produtivo. Tem gente que perde muito na área produtiva e não ganha aposentadoria porque excede os módulos fiscais. Isso é uma bárbara, é uma coisa absurda. Eu que sou do interior, meu pai é aposentado na Seguridade Especial, é um absurdo. É um absurdo. Eu tenho processos assim também, é um absurdo. Eu já enfrentei processos assim, em que eu consegui, eu me safei disso com laudos. Contratei engenheiros para fazer laudos da propriedade rural,
mostrando qual efetivamente não é nem a área produtiva, é a área cultivada. Porque eu posso ter área produtiva que eu não uso porque eu não tenho capacidade, por exemplo, né? Então, essa é uma questão importante, mas assim, só não... Pessoal, se é ruim advogar no juizado, advogar no juizado para discutir tempo de segurado especial é o caos. Então, assim, quando vocês estiverem com uma demanda para reconhecer tempo rural e vocês não tiverem valor da causa para fugir do juizado, devolvam a documentação para o cliente de vocês. Devolvam. Juizado não tem o menor cabimento, não tem o menor preparo, não tem a menor vontade de discutir segurado especial. Não façam, vocês vão perder. Vocês vão perder porque ele tem um trator, vocês vão perder porque a mãe era professora, vocês vão perder porque o pai trabalhava na prefeitura do município, vocês vão perder. Alguma coisa, se foi negado pelo INSS, é quase que certo que vocês vão perder no juizado. Então, cuidado, muito, muito, muito cuidado. É melhor devolver a documentação para o segurado. É um rito rapidíssimo para uma improcedência. Sim, é um caminho rápido para a improcedência. Trabalhador rural, assim, claro, tem exceções, dá para mudar, mas o desgaste é tanto, gente, que, olha, não vale a pena. Professor, com relação ao mandato de segurança que o senhor mencionou ali, a Rafa também já acabou compartilhando conosco que ela tem um caso aí que está em análise junto ao INSS, também ocorre muitas vezes do INSS no momento de solicitar a expedição de guias com períodos anteriores a outubro de 96, eles também, né, a autarquia acabar incluindo juros e multa, né, nesse momento da indenização. Aí acaba sendo mais um pedido dentro do mandato de segurança, nesses casos o senhor aconselha dessa forma também? Thiago, eu te confesso que eu não tenho mais visto pedido de juros e multa para período anterior a 96, tá? O próprio decreto 10.410, hoje, ele já estabelece que não há juros e multa. Então, eu não tenho mais visto. Agora, se vier na guia a cobrança de juros e multa, eu não tenho dúvida de que vale a pena incluir esse pedido já no mandato de segurança. Antes de vir essa alteração no decreto 10.410, eu já fazia esse pedido nos meus mandatos de segurança. Perfeito. Porque muitas vezes, né, ocorre que no pedido administrativo, onde tu tem uma averbação de um período rural, né, ainda que seja anterior a outubro de 91, e ao mesmo tempo tem uma indenização de um período, né, de recolhimento em atraso, né, muitas vezes fica também eu vejo vários colegas até postam aqui no grupo, seguidamente, que acabam ficando numa saia curta, né, porque muitas vezes, né, requer a expedição da guia, mas ao mesmo tempo o INSS acaba expedindo a guia antes mesmo de reconhecer o período rural. E aí o sujeito já fica, né, com este problema de, olha, eu só vou pagar a guia se o período rural for averbado. É uma primeira discussão que depois encadeia todo um resto que o senhor trouxe muito bem já a estratégia a ser utilizada, mas isso seguidamente ocorre, né? E aqui no município de Pelotas, nós temos um município vizinho que é Canguçu, que é um dos municípios aí que talvez seja um dos maiores minifundos da América Latina, que é uma concentração enorme de pequenos produtores rurais, então muitos acabam trazendo, né, esse reconhecimento desse período rural. Como o senhor disse, hoje nós temos essa dificuldade aqui dentro do nosso próprio TRF com relação à averbação do período rural anterior aos 12 anos, mas ainda é um problema que surge aqui com bastante frequência, né, dentro dos pedidos administrativos, e aí cria esse problema. O sujeito não sabe se paga a guia, não sabe se, né, aguarda para... Quando tu tem um tempo ainda, que tu fez um planejamento previdenciário, que é esse período, né, de previsão para a concessão da aposentadoria, para daqui 2, 3 anos, ainda tu pode ir brincando. Antes ali, entrando primeiro para reconhecer o período rural, depois aí tu vai discutir separadamente a questão da expedição das guias, mas quando tenta trazer tudo dentro do mesmo pedido, esgotar a esfera administrativa nesse sentido, tem esses problemas, né, que acontecem. Não há dúvida. E aí tu imagina incluir nisso um tempo de atividade especial.
Nossa! Se Bom, é aí, reconhecido o tempo da atividade especial, o tempo a indenizar é menor. Cara, então, assim, é uma loucura. E é estratégia. é quase por etapas. Não, tem que ser é estratégia. E aí, claro, hoje, direito previdenciário, ele não é mais para amador, né? É necessário estudar, é necessário conhecer. Não dá mais para sair fazendo qualquer coisa, porque vai dar problema. Sim, com certeza. Bom, pessoal, alguém teria mais alguma pergunta? Professor Luiz Gustavo? Vamos ver aqui, Rodrigo Zimmermann aqui, aula sensacional, terei de sair antes, porque estou no escritório, o prédio está fechando. Com certeza, obrigado, Rodrigo. O Rodrigo, que é de Porto Alegre, está participando aqui da reunião também. Oh, beleza. Aí, o Rodrigo, que é da capital também. Pessoal, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, Fernando, o Júlio César, aqui que eu estou vendo, a Cleia. O professor está aqui à disposição, aí, nós vamos quase encerrar o nosso encontro de hoje, porque o tema, apesar de ser pesado, ele é um tema indispensável hoje em dia, né? Tanto no contencioso quanto no consultivo. Bom, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, professor, eu vou encerrando aqui o nosso encontro de hoje, porque já são quase 9 horas da noite. O senhor também tem compromisso, amanhã é mais um dia de trabalho, né? Então, a vida do previdenciarista não é fácil, né? Não, de forma nenhuma. Uma guerra, né, que se tem pela frente. Professor, eu queria te agradecer de coração, aí o senhor sabe a admiração que eu tenho por ti, né? Eu te conheci através do Márcio Hartz, né? Foi através aí das plataformas que, até com vamos dizer que isso pode ser algo, não tem algo positivo, mas foi algo que surgiu aí em função também da pandemia, nos aproximou através das redes sociais, né? Criamos outros canais de comunicação e hoje a gente tem uma liberdade muito grande de fazer contato aqui via Instagram, chamada de vídeo, então isso tudo acabou aproximando relações e acabou trazendo à tona, né, nas mídias sociais o professor Luiz Gustavo, que é uma grande referência dentro do direito previdenciário. Talvez, se não tivéssemos tanto tempo na frente das telas naquele período ali de 2020 a 2023, não teria tido essas oportunidades, né? E eu fico muito feliz aí de poder contar com a tua presença aqui, saber que tu já se colocou à disposição para outros encontros, né? Já tiveram aqui conosco a doutora Andressa Oliveira, também falando de PVC, né? Já teve aqui também a doutora Thais Santos, falando de aposentadoria especial, a doutora Júlia Pila, que está aqui também já se ofereceu para trazer aí sobre direito internacional, né? Contagem recíproca entre regimes internacionais. Então, nós tivemos várias presenças aqui, aulas de marketing para o pessoal também, porque isso é essencial nos dias de hoje. Não podemos esquecer que as redes sociais é uma fonte de captação de clientes. Lembrando que, mesmo sem investimento nas redes sociais, nós temos que todos os dias comunicar às pessoas qual o trabalho que nós exercemos. Isso, uma hora, nos torna uma opção, né? Então, todos os dias a gente tem que bater na mesma tecla, né? Sobre aquilo que nós trabalhamos. Aí isso vai entrando aí, né, de uma maneira no subconsciente das pessoas, e aí daqui a pouco viramos uma referência aí, né, para fazer uma análise e captar clientes. Então, queria te agradecer aqui de coração, acho que em nome de todo o grupo. Essa aula depois vai ser disponibilizada no YouTube, nós vamos compartilhar com os demais colegas, e aqueles que não seguem ainda o professor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, estão perdendo aí de se deparar com várias decisões que ele compartilha nas redes sociais dele, de vários enfrentamentos aí que ele faz no judiciário, e hoje, como estrategista processual aqui, eu te tenho como referência aqui. Na verdade, eu acabo, né, eu acho que dentro da nossa organização, até de estudo, nós, às vezes, ficamos meio, vamos dizer assim, perdidos no momento de tentar seguir todo mundo, né? Na verdade, nós temos que escolher duas, três referências que nós temos e aí ir atrás, montar uma estratégia de estudo, né, até porque o direito previdenciário, se intitular previdenciarista, já é algo generalizado. Dentro do direito previdenciário, nós temos vários segmentos, nós podemos escolher um campo de trabalho, né, que nos torne referência naquele campo de trabalho, né, porque realmente é difícil dominar todos os conceitos de direito previdenciário. Não é fácil, eu acho que nós temos que, né, surfar por todos eles, até para nos encontrarmos enquanto profissionais, mas, com certeza, o direito previdenciário, ele hoje está em evidência, ele hoje virou uma fonte de renda enorme para quem está terminando sua graduação, vai ingressar no mercado de trabalho hoje. O cliente previdenciário, ele está em todos os lados, está na nossa casa, está nos nossos amigos, está na nossa roda de conversa, sempre terá alguém com problema junto ao INSS, né? E nós estamos ali para resolver com seriedade, com responsabilidade, com muito estudo, né? Eu sempre digo aqui, professor,
tínhamos um período aí, pelo menos aqui na minha cidade, que nós tínhamos muitos advogados cumpridores de requisitos. Eles já se deparavam com o indeferimento da INSS e não importa se era o melhor momento da concessão do benefício, eles queriam reformar aquela decisão a qualquer custo, não interessava nenhuma estratégia de planejamento de renda para o cliente, e agora, como o portal do meu INSS acabou inviabilizando muitos segurados de irem sozinhos até a agência do INSS, eles acabam fazendo a procura do serviço preventivo antes mesmo de encaminhar o requerimento, e aí surge o nosso serviço consultivo, surge a nossa orientação, né, demonstrando que essa consultoria ela tem valor, sim. Ela pode mudar, de fato, o direcionamento de um pedido administrativo, de uma aposentadoria mais benéfica. Então, é importante nós nos posicionarmos aí para trabalhar no preventivo, né? Isso evita também, traz um processo administrativo, né, bem robusto, bem fundamentado, para, na hipótese de indeferimento, a gente poder discutir aí no judiciário com mais segurança. Então, queria te agradecer de coração, agradecer a presença de todos aqui. Se o senhor quiser encerrar aí fazendo uma fala, será um prazer aí para todos nós. Só mais uma vez agradecer pelo convite e dizer para vocês que nós teremos várias lutas nesse ano de 2024. Nós teremos temas muito importantes sendo decididos. Nós temos o tema 1124 no INSS, 1124 lá no STJ, que pode revolucionar as questões previdenciárias, acabar com o pagamento de atrasados. Nós temos questões envolvendo decadência para serem julgados esse ano. Enfim, pessoal, vai ser um ano de muita luta. E nós podemos enfrentar tudo isso estudando cada vez mais para que tenhamos cada vez mais conhecimento e possamos oferecer nossos trabalhos sempre com mais qualidade. Então, um abraço a todos, me coloco à disposição, sempre que precisarem de alguma coisa, vocês me encontram por aí, tá bom? E uma última observação, estamos esperando o senhor lançar um curso aí de sustentação oral, porque, olha, quem acompanha o Gustavo, ele provoca espetáculos na sustentação oral, hein? Isso aí é outro tema importante aí que com certeza faz falta, principalmente para quem está longe da capital. Os advogados do interior muitas vezes não investem na sustentação oral, porque não é vou ali a Porto Alegre, é vou lá em Porto Alegre. Sim. Então, né, isso aí é um tema também bastante importante aí, que com certeza traz aí muita segurança, né, para que a gente possa reformar muitas decisões aí. Fica a dica. Vamos conversar a respeito uma hora dessa aí, tá bom, pessoal? Abraço tá bom, a todos pessoal, aí. Um abraço e muito obrigado pela participação de todos. Tchau, tchau.